A filha surda do líder da máfia coreana é transformada por uma surpreendente atitude da empregada. Lúcia olhava pela janela de seu quarto, os olhos arregalados, observando a vida pulsando lá fora. As cores vibrantes das festas juninas contagiavam a periferia. Crianças riam e dançavam, enquanto ela, aprisionada em sua fortaleza de solidão, se sentia invisível. A casa imponente de seu pai, Kim, o temido líder da máfia coreana em São Paulo, não tinha espaço para sonhos. O silêncio a envolvia como uma camisa de força, tornando-a uma estranha em um mundo que nunca a aceitou. Apesar da fortuna, da segurança e do prestígio de sua família, Lúcia desejava ser ouvida, amada, como qualquer garota de 18 anos. Mesmo com a opressão no ar, sua vida começava a mudar quando Dona Maria, uma mulher simples e sábia, chegou para trabalhar como empregada. Seus risos sinceros ecoavam pelo vasto corredor, quebrando a frieza da casa. Dona Maria não enxergava a surdez de Lúcia, mas sim a beleza em sua alma. "Vamos aprender juntas", dizia, enquanto gesticulava com as mãos, trazendo um novo mundo às suas tardes monótonas. A conexão que surgia entre elas era como um sopro de esperança em meio ao desespero. Lúcia começava a se ver pela primeira vez, a se sentir viva. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar." As tardes se transformavam em um mosaico de aprendizado e risos, enquanto Dona Maria ensinava Lúcia a ler os lábios e a se expressar de maneira mais incisiva. Cada gesto se tornava um passo rumo à liberdade, um grito silencioso para o mundo ouvir sua voz. Mas Kim, sempre atento, começou a notar a amizade florescendo. O líder, que se via como o protetor de sua filha, não compreendia que estava empurrando-a para uma jaula de solidão. Para ele, Lúcia devia ser perfeita, a menina que a máfia veria como uma joia, não como uma mulher com sonhos. Certa noite, durante uma reunião familiar, Lúcia decidiu que não podia mais se silenciar. Quando se levantou, palavras empolgadas começaram a brotar. Queria compartilhar a beleza que Dona Maria trouxe para sua vida, mas seu pai a interrompeu com raiva. O ambiente se tornou denso, e o coração de Lúcia disparou. O que eram algumas palavras de coragem em meio aos sussurros ameaçadores de sua família? Desilusão a consumia, como se tudo que empreendeu estivesse indo por água abaixo. E no ápice da tensão, a fraqueza tomou conta de seu ser. Ela decidiu que não iria mais viver à sombra do império de Kim. Porém, essa escolha a colocava em um caminho perigoso. O olhar de um dos comparsas de seu pai fez seu sangue gelar. A instabilidade a envolvia e dúvidas começaram a surgir. Era mais seguro permanecer onde estava ou lutar por sua própria identidade? E enquanto Lúcia lutava em sua mente, um evento inesperado da noite mudaria tudo. Um estrondo ecoou. Um acontecimento trágico envolvendo sua família que a faria repensar suas prioridades, levando-a a encarar sua batalha interna de maneira dramática. A vida de Lúcia estava prestes a entrar em um novo rumo. A pergunta pairava no ar como uma sombra. Ela teria coragem de gritar pelo que acredita ou se deixaria levar mais uma vez pelo peso de um passado repressivo? A encruzilhada se aproximava, e o coração pulsava em expectativa. O desenrolar dessa história prometia não apenas desafios, mas também a luz da esperança. As horas seguintes à reunião familiar foram um turbilhão de emoções para Lúcia. O estrondo que ecoou pela casa paralisou o tempo, enquanto ela se esforçava para entender o que havia acontecido. O clima pesado da sala se dissipou, dando lugar a sussurros nervosos e passos apressados. Foi quando ela ouviu o nome de sua mãe sendo mencionado entre os comentários. O pânico tomou seu coração. Sua mãe, sempre tão presente, tinha sido levada para longe, supostamente por causa de uma dívida do pai com outras facções. Ela não podia acreditar. Lúcia sentiu o chão se abrir sob seus pés, como se uma parte de sua vida lhe fosse arrancada de forma brutal. Olhando para Dona Maria, que acabava de aparecer na porta, sua expressão preenchida de preocupação fez seu coração gelatinizar. A mulher que havia trazido luz para seus dias, agora involuntariamente compartilhava a mesma escuridão que a consumia. "Lúcia, tem que entender que isso não é só sobre você", Dona Maria começou, sua voz ecoando em meio ao desespero. Mas Lúcia não queria ouvir. A dor se acumulava em seu peito.
Ela pensava em como poderia viver sob o mesmo teto que o homem que não só cegou sua liberdade, mas agora ameaçava o que tinha de mais caro. Acha que o poder era tudo, mas mal sabia ele que seus atos tinham consequências. Naquele momento, decidiu que silêncio não era mais uma opção. Se algo acontecesse com sua mãe, ela não permitiria que o legado da máfia determinasse seu destino. As palavras que não conseguiu falar antes, agora se transformaram em um clamor de revolta. Caminhou até a entrada da sala novamente, onde todos os olhares estavam voltados para ela. O ar estava denso, quase sufocante, mas Lúcia respirou fundo. Estou cansada de viver para agradar. Se vocês não me ouvirem, eu vou fazer barulho. Sua voz, ainda abafada pela surdez, soou firme como a de uma mulher decidida a romper com o passado. O olhar de Kim a atravessou como uma faca afiada, mas o silêncio voltou a reinar. Lúcia sabia que ao proferir aquelas palavras estava se declarando uma inimiga, mas a coragem começava a habitar seu ser, como uma chama nascendo de uma brasa. Estava disposta a fazer tudo por sua liberdade, até mesmo se isso significasse enfrentar seu pai. A noite se arrastou, e mesmo com a tensão palpável, uma nova dinâmica se formava em sua mente. Lúcia percebeu que precisava fugir, não fisicamente, mas mentalmente deste pesadelo. As lembranças de Dona Maria e seus ensinamentos a ensinavam que a verdadeira força não vinha do grito, mas de como se reerguer após uma queda. Ela precisava ganhar tempo até que pudesse agir de forma mais assertiva. No dia seguinte, Lúcia encontrou seu pai sentado à mesa, os olhos duros como se quisesse lê-la como um livro em que não queria saber o desfecho. Um plano começou a brotar em sua mente, a ideia de usar a própria imperfeição como fortaleza. Em vez de se deixar abater, ela disfarçaria suas verdadeiras intenções sob o abrigo de uma máscara de normalidade. Enquanto a vida na mansão seguia em seu ritmo sombrio, o pensamento de sua mãe permanecia na cabeça de Lúcia, uma pedra pesada em seu estômago. Sem saber ao certo o que poderia fazer, decidiu que era hora de procurar respostas, mas em suas condições. Quando Dona Maria a encontrou, viu um fogo diferente em seus olhos. Vamos começar a procurar juntas, disse a mulher, cheia de esperança. A força delas unidas poderia ser a chave para libertar Lúcia de sua prisão emocional. Mas no fundo, uma sombra escura pairava. Kim sabia que sua filha estava mudando e não aceitaria isso de bom grado. E assim, com uma nova determinação, Lúcia se preparava para dar os próximos passos. A pergunta retumbava em sua mente. Até onde ela iria para proteger a única família que ainda lhe restava? Era hora de uma verdade ser revelada. Uma verdade que poderia mudar tudo. O dia amanheceu carregado de incertezas, mas Lúcia sentia uma energia diferente pulsar dentro dela. A decisão de agir a impulsionava, e enquanto caminhava pelos corredores da mansão, as paredes pareciam ecoar seus pensamentos. Era como se cada passo que dava a aproximasse mais da liberdade que tanto desejava. Dona Maria se juntou a ela, os olhos brilhando de determinação. Você sabe que não pode enfrentar seu pai de qualquer jeito, né? Ela advertiu enquanto preparavam o café da manhã. Precisamos ser estratégicas. Lúcia concordou, sua mente fervilhando com estratégias e possibilidades. Elas se sentaram à mesa, a comida servida, mas o apetite delas era saciado por outra coisa, a busca por respostas. A cada garfada, Lúcia pensava em como poderia encontrar pistas sobre o paradeiro da mãe e, ao mesmo tempo, opor-se ao controle destrutivo de Kim. E se a gente perguntasse ao Antônio? Ele está sempre por perto e pode ter visto algo, sugeriu Dona Maria, quebrando sua linha de pensamento. Lúcia hesitou. Antônio era o braço direito do pai, e embora soubesse de algumas coisas, não era fácil confiar em ninguém ali. Ele é leal ao meu pai. O que ele diria que não seja uma ordem? Retrucou Lúcia, e a frustração brotou em seu peito, mas o pensamento de ver sua mãe sorrindo novamente a motivou. Após o café, elas se dirigiram ao jardim. O sol iluminava as flores coloridas, mas tudo o que viam eram metáforas para a prisão em que viviam. Era lá que encontraram Antônio, encostado em uma árvore, segurando o celular e com um olhar distante. A tensão no ar era palpável. O que vocês duas estão falando? Perguntou ele desconfiado. Lúcia respirou fundo, decidida a não deixar medo controlar sua voz. Só pensando na minha mãe. Eu quero saber o que aconteceu. Você pode nos ajudar? Sua pergunta veio tão rapidamente que surpreendeu até mesmo a si mesma. Antônio hesitou. A lealdade que tinha por Kim fazia seu papel naquela família ainda mais complicado. Mas ao olhar para Lúcia, ele viu um fogo que o desafiava.
A verdade é que eu não sei muito, mas ouvi algumas coisas. A dívida do seu pai não é só dinheiro. Ele fez inimigos perigosos, disse sua voz baixa. Lúcia sentiu um nó se formar em seu estômago. E o que eles vão fazer? O que vai acontecer com minha mãe? A pergunta saiu como um sussurro. Antônio olhou para os lados, como se quisesse se certificar de que ninguém mais os ouvia antes de responder. Eles estão pressionando, e se não pagarem... Bem, você já sabe. Aquelas palavras funcionaram como um trovão em sua mente. Lúcia percebeu que suas ações levavam a consequências bem mais profundas do que imaginava. O que ela escolhera fazer já começava a desenhar um caminho perigoso, e de certa forma afirmava que a luta pela liberdade estava apenas começando. Eu preciso de uma maneira de entrar em contato. Quero falar com alguém que saiba mais, chegar ao fundo disso, disse resolutamente. Antônio hesitou, mas uma centelha de curiosidade cruzou seu olhar. Tem um lugar, uma reunião subterrânea onde as pessoas falam abertamente. Posso te levar, mas você tem que ter certeza de que está pronta para ouvir. Nesse instante, a determinação de Lúcia se fortaleceu. O risco era enorme, mas a possibilidade de encontrar sua mãe e resgatar o que restava de sua família pulsava mais forte do que todo o medo que já sentira. Eu estou pronta, afirmou, e as palavras pareciam costurar um novo destino. Enquanto deixavam o jardim, Lúcia sabia que aquele pequeno passo a levaria a um mundo que nunca quis explorar, mas que agora se tornara sua única esperança. Agora, mais do que nunca, ela estava disposta a desafiar seu pai de uma maneira que ele jamais esperaria. E o pensamento do que viria a seguir a deixou agitada. A grande pergunta agora era: o que realmente aconteceria caso ela deixasse o abrigo da mansão? O futuro parecia um desafio a ser conquistado, e Lúcia estava prestes a mergulhar nas sombras. Ela se lembrou do olhar firme de Dona Maria, um lembrete de que não estava sozinha nessa luta. O caminho era perigoso, mas a verdade pulsava à sua frente, aguardando sua chegada. Lúcia e Antônio cruzaram a porta da mansão, e a luminosidade do sol pareceu ao mesmo tempo acolhedora e ameaçadora. O ar fresco daquele lado de fora se misturava à tensão que crescia em seu peito. A liberdade estava ali, bem na sua frente, mas Lúcia sentia o peso de cada passo como se estivesse carregando o mundo. É por aqui, disse Antônio, levando-a por um caminho estreito entre as árvores. O barulho dos pássaros parecia distante, como se a natureza estivesse ciente da gravidade do que estava por vir. O coração de Lúcia disparava, cada batida seguida de um pensamento sobre sua mãe, e a promessa de que iria encontrá-la. Depois de alguns minutos, eles chegaram a um armazém abandonado. A madeira estalava sob seus pés enquanto se aproximavam da entrada. Antônio hesitou, olhando para trás, os olhos sombrios. Aqui não é lugar para qualquer um. Você pode ouvir coisas que não queria ouvir. Lúcia respirou fundo. Eu preciso saber. Eu não tenho escolha. Ao entrar, sentiu o cheiro de fumaça e o calor das vozes baixas, mas cheias de urgência. Homens e mulheres discutiam em pequenos grupos, alguns com olhares cautelosos, outros com determinação. O ambiente era uma mistura de tensão e solidariedade, um reflexo do mundo que existia fora dos muros de sua casa. Antônio apresentou Lúcia a um homem corpulento, com uma tatuagem de serpente no braço. Esse é o Miguel, ele pode te ajudar. É bom te conhecer, Lúcia, disse Miguel, olhos avaliativos. Se você está aqui é porque quer saber a verdade. Mas a verdade pode ser dolorosa. Lúcia balançou a cabeça. Eu, surdo, não quero continuar vivendo na mentira. Quero resgatar minha mãe e enfrentar meu pai. A expressão de Miguel suavizou um pouco. Nós temos informações. Mas você precisa entender que entrar aqui é uma escolha que muda tudo. Não dá para voltar atrás. Sentindo o peso das palavras, Lúcia percebeu que a jornada que começava a traçar poderia não ter volta. Contudo, a ideia de sua mãe em perigo era mais forte que qualquer dúvida. Eu estou disposta. O que você sabe? Miguel sorriu, um sorriso que parecia mais uma máscara. Ele começou a compartilhar detalhes sobre a dívida do pai de Lúcia e os nomes que estavam envolvidos. Cada informação era uma facada, uma nova camada de realidade que se desdobrava diante dela. Algumas partes pareciam estar além da compreensão de Lúcia, como se o mundo em que vivesse não fosse mais o mesmo. O que a surpreendeu, no entanto, foi a menção de um possível aliado. Alguém dentro da organização que poderia fornecer proteção. Havia uma possibilidade, um fio de esperança em meio à escuridão.
Se você realmente quer resgatar sua mãe, vai precisar dessa pessoa. Ela pode te ajudar a sair dessa, Miguel afirmou, olhando diretamente em seus olhos. E foi nesse momento que Lúcia sentiu o peso da responsabilidade se intensificar. Não apenas pela sua mãe, mas por ela mesma. A luta tomaria forma e seria intensa. A cada palavra que ouvia, a determinação de Lúcia aumentava. Quem é essa pessoa? Perguntou apressadamente. A única proteção que você terá é a confiança. Alguém de dentro, alguém que não se importa em desafiar seu pai, mas que pode acabar colocando você em risco. As palavras de Miguel ecoavam na mente de Lúcia. Desafiar seu pai significava entrar em um campo de batalha, e pela primeira vez, ela sentiu que estava criando sua própria vida longe da sombra dele. A emoção subia, mas a dúvida também. O que realmente poderia acontecer se ela decidisse seguir aquele caminho? Qual seria o custo de descobrir a verdade? Eu vou segui-lo, preciso saber quem é, disse Lúcia com firmeza, determinada a arriscar tudo. Enquanto se afastava de Miguel, a pergunta pulsava em sua mente. O que iria descobrir ao longo dessa jornada? A linha entre o que era segurança e perigo tornava-se cada vez mais tênue, e a sede de verdade poderia levá-la a um confronto que mudaria tudo. Ela estava prestes a descobrir que o verdadeiro desafio não era apenas encontrar sua mãe, mas lidar com os monstros que sempre viveram na escuridão ao seu redor. Lúcia sentou-se em um canto do armazém, permitindo que as palavras de Miguel ecoassem dentro de sua cabeça. O peso da responsabilidade fazia o peito apertar, mas ela não podia se dar ao luxo de hesitar. Cada informação nova sobre o estado de sua mãe alimentava sua determinação. Antônio se aproximou, sua expressão refletindo preocupação. Você tem certeza de que quer seguir em frente? Perguntou baixinho, como se temesse que alguém pudesse ouvir. As coisas podem ficar muito complicadas. Eu nunca estive tão certa. Lúcia respondeu, a voz firme. Sei que ela precisa de mim. Enquanto eu não fizer nada, meu pai vai continuar fazendo o que quiser. Ele assentiu, mas os olhos dele ainda diziam que a preocupação permanecia. Sabe onde encontrar essa pessoa dentro da organização? Não. Mas Miguel pode me ajudar com isso. O pensamento de se encontrar com um desconhecido a deixou nervosa. E se não fosse uma boa ideia? Nesse momento, Miguel se aproximou novamente, interrompendo seus pensamentos. Você está pronta para dar o próximo passo? Perguntou, os olhos cheios de um misto de admiração e temor. Sim, Lúcia respondeu. Quem é essa pessoa? Onde eu encontro? Eu não posso falar aqui. É muito arriscado, explicou Miguel, olhando ao redor, como se a qualquer momento alguém pudesse aparecer. Precisamos ir para um lugar mais seguro. Mas você deve ter cuidado, senão poderá se colocar em perigo. Lúcia sentiu o coração acelerar mais uma vez. Estava prestes a entrar em um labirinto de segredos e mentiras, mas a única certeza que tinha era sua mãe. Por favor, me diga o que fazer, implorou. Ok, eu te levo até ela, anunciou Miguel com um olhar grave. Mas você precisa entender que essa pessoa não é como você imagina. Ela é uma sobrevivente, alguém que já pagou caro pelo que carrega consigo. Ao ouvirem essas palavras, uma onda de curiosidade misturada com medo tomou conta de Lúcia. O que aquela mulher tinha enfrentado para ser descrita assim? E qual seria o preço que teria que pagar por suas verdades? Ao se afastarem do armazém, Lúcia percebeu que o ambiente havia mudado. A luz do sol brilhava intensamente, mas agora parecia menos acolhedora. Era quase como um aviso. Os passos de Miguel ecoavam em sua mente e a ideia de que havia mais por trás da história de sua mãe começava a se fixar. O passado estava a poucos passos e o futuro dela se desenhava incerto. Assim que chegaram a um carro parado em uma esquina discreta, Miguel olhou para Lúcia e a questionou. Preparada para o que vem a seguir? Ela respirou fundo e assentiu. Vamos. Enquanto Miguel ligava o motor, Lúcia sentiu uma mistura de ansiedade e expectativa. O mundo fora da sua casa estava prestes a se desdobrar em uma nova realidade. E com cada segundo que passava, sua determinação crescia. Minutos depois, eles chegaram a uma pequena casa em um bairro afastado. A pintura descascarada e o jardim desordenado pareciam contar histórias de tempos difíceis. Miguel virou-se para Lúcia e disse: Essa é a casa dela. Um frio na barriga começou a se intensificar, e uma sensação de urgência a forçou a sair do carro. É agora, murmurou para si mesma, sabendo que a verdade que procurava poderia estar bem diante dela. Enquanto se aproximava da porta, a voz de Miguel a interrompeu novamente. Lembre-se, Lúcia, que o que você descobrir aqui pode mudar tudo. Cada palavra era um lembrete do que ela estava prestes a fazer.
e a realidade se tornou ainda mais palpável. A mão dela hesitou na maçaneta, o coração pulsando rapidamente. O que estaria prestes a encontrar? A linha entre esperança e temor se cruzava, e as respostas podiam não ser as que esperava. E assim que abriu a porta, um novo mundo a aguardava, com segredos prontos para serem revelados. Apenas um pensamento dominava sua mente. O que aquela mulher podia realmente contar sobre sua mãe? Assim que Lúcia cruzou o limiar da porta, uma onda de ar morno a envolveu, quase como um abraço. O cheiro de antigo e de algo doce, talvez de um bolo recém-assado, invadiu suas narinas. O interior da casa era simples, mas o calor emanava de cada parede. O que seria possível encontrar ali? Uma voz grave ecoou, fazendo seu coração disparar. Entre, minha filha! A mulher era uma figura imponente, com cabelos grisalhos presos em um coque bagunçado. Seu rosto carregava marcas de um passado não esquecido. Mas os olhos, aqueles olhos, eram penetrantes, quase como se estivéssemos sendo lidos do fundo da alma. Lúcia hesitou, mas sentiu-se compelida a avançar. Você é a Lúcia, certo? A mulher perguntou, sua voz velada de sabedoria. Lúcia assentiu, sem conseguir emplacar as palavras. Eu sou a Clara. Seu caminho me foi trazido por outras pessoas. A sua coragem, Lúcia, é admirável, disse a mulher, enquanto gesticulava para que Lúcia se sentasse em um sofá desgastado. Ela se acomodou, o peso da expectativa a fazendo-se sentir leve, mas inquieta. Miguel disse que você poderia me ajudar a entender mais sobre minha mãe, disse Lúcia. Clara sorriu, mas foi um sorriso cheio de compreensão e dor. Entender é uma palavra forte. Às vezes, o que descobrimos não traz consolo, mas apenas mais perguntas. Lúcia sentiu uma pontada no peito. O que seria essa dor? O que sua mãe havia escondido? Por que minha mãe nunca te procurou? O que você sabe sobre ela? Sua voz saiu em um fio, a urgência por respostas a impulsionando. Ah, querida, sua mãe! Clara começou, a voz embargando. Ela era uma jovem cheia de vida e esperança. Mas a vida dela foi tomada por coisas que você provavelmente não consegue imaginar. Ela carregava um peso que muitas vezes a fazia se calar. Lúcia não sabia o que esperar. Cada palavra da mulher a empurrava mais para um abismo de incertezas. Mas eu preciso saber. Ela viveu sob a sombra de alguém que não a deixava ser livre? O desespero soava em sua voz. Nem tudo é simples, Lúcia, disse Clara, olhando para o chão. O amor também é um tipo de prisão. Havia coisas que a sua mãe acreditava serem mais importantes do que a própria liberdade. Ela se despediu de parte de si mesma para tentar proteger quem amava. Uma lágrima escorregou pelo rosto de Lúcia. A ideia de uma mãe se sacrificando a fez se sentir ainda mais perdida e sozinha. O que eu posso fazer? Como posso ajudá-la agora? As palavras saíram apressadas, como se o tempo estivesse correndo, e ela não pudesse se permitir perder mais uma chance. Clara olhou nos olhos de Lúcia, e ali havia uma chama de determinação. A verdade pode ser avassaladora, mas às vezes é exatamente o que precisamos. Para mudar algo, precisamos primeiro entender o que está quebrado. E tenha cuidado, algumas verdades machucam mais que outras. Cada palavra caía como um peso em sua alma. Lúcia olhou para o chão, processando as informações. O que seria esse conhecimento sobre sua mãe? E mais importante, ela estava pronta para encarar as dificuldades que viriam a seguir? Uma momentânea hesitação se instalou entre elas. O silêncio pesava, cheio de significados não ditos. Clara se levantou lentamente e caminhou até uma pequena mesa na esquina, levantando uma caixa antiga. Isso aqui pode te dar algumas respostas, mas lembre-se. A voz da mulher a interrompeu ao abrir a caixa. Ali dentro, Lúcia viu cartas e fotografias antigas, e uma imagem em particular a fez prender a respiração. Era sua mãe, jovem, sorridente ao lado de outra mulher. Clara, possivelmente. A conexão entre elas era clara, mas havia algo além nos olhos de ambas que parecia contar uma história ainda não contada. Você está preparada para descobrir a verdade? Perguntou Clara, enquanto a expectativa eletrizava o ar ao redor delas. Lúcia sentiu a certeza voltar. Com um leve aceno, ela respondeu. Sim, estou pronta. Mas no fundo de sua mente, a pergunta a martelava incessantemente.
Até onde iria para entender o passado de sua mãe e, com isso, mudar o futuro da sua própria vida? Assim que Clara começou a examinar os objetos dentro da caixa, Lúcia sentiu o coração acelerar. Ela mal conseguia focar. Cada lembrança da infância na casa dos avós desfilava em sua mente. A cozinha cheia de risadas, o cheiro de tempero fresco e a música que sempre tocava ao fundo. Mas, além disso, havia uma sombra, algo que sempre a fazia se sentir incompleta, como se estivesse procurando um quebra-cabeça em que faltavam muitas peças. Esta foto... Clara murmurou, puxando um papel amarelado, bem preservado, e entregou a Lúcia. Olhe com atenção. Na imagem, sua mãe segurava a mão de uma menininha, que poderia muito bem ser Lúcia. O que mais chamou a atenção foi um colar pendente no pescoço da mulher nas fotos. Era um coração, simples, mas adornado com pequenas pedras que brilhavam à luz do sol. Aquilo era familiar. Era um colar que Lúcia sempre via pendurado na cozinha da casa de sua avó. Um símbolo de amor, de proteção. Esse colar... minha mãe usava? Lúcia perguntou, seu coração batendo forte. Clara apenas assentiu, a expressão de tristeza misturada à compaixão. Na verdade, ele foi passado de mãe para filha por gerações. É um símbolo do que significa ser mulher nesta família. Mas também, o que você está prestes a descobrir pode mudar tudo isso que você conhece. Um nó se formou na garganta de Lúcia. O que poderia haver de tão impactante para que sua vida, até aqui tão simples, se transformasse? A curiosidade e a ansiedade se misturaram, criando uma tempestade de emoções. A sua mãe, ela tomou decisões que a levaram a certos caminhos que talvez você ainda não entenda. Lúcia, o amor pode ser um grande motor, mas também uma força destrutiva quando mal direcionada, disse Clara, quebrando o silêncio pesado que preenchia a sala. Ela acreditava que essa era a única maneira de proteger você e a si mesma. As palavras da mulher ressoaram na mente de Lúcia, como ecos de um passado que até então não conhecia. Mas o que ela fez? Como ela se feriu para me proteger? Isso é algo que você terá que descobrir, Lúcia. O seguinte passo é enfrentar o que está escondido nesta casa. Clara respondeu, seu tom grave fazendo o ar parecer ainda mais denso. O olhar de Lúcia se direcionou para as cartas dentro da caixa, amontoadas uma sobre a outra. Elas eram suas e de sua mãe, escritas em uma caligrafia delicada. Queria mesmo ler? E se as palavras a magoassem? Com a mente fervilhando e o coração na mão, Lúcia pegou a primeira carta. O papel estava amarelado, mas a tinta ainda era legível. Assim que seus olhos correram pelas linhas, a voz de sua mãe veio à tona, forte e vulnerável ao mesmo tempo. Era como se ela estivesse ali, ao seu lado, revelando segredos guardados a 7 chaves. Enquanto Lúcia lia, seu estômago se revirou. Lágrimas quentes brotaram do canto dos olhos. Cada frase a fazia sentir um pouco mais do que sua mãe havia vivido, e a força que ela tinha para lutar contra tudo isso. Ela amava alguém que não poderia ter, Clara murmurou. A dor em sua voz fazendo Lúcia interromper a leitura por um momento. E essa escolha a levou a um caminho perigoso. Aquelas palavras estavam carregadas de significado. Lúcia respirou fundo, percebendo que sua mãe lutou não apenas por liberdade, mas por amor, e que esse amor a transformou para sempre. Enquanto a verdade começava a se desdobrar diante dela, outra pergunta surgiu. Será que poderia seguir os passos da mãe sem repetir os mesmos erros? Por um momento, o peso do que estava descobrindo foi quase insuportável. E se eu não estiver à altura? E se eu falhar? E se meu nome também for manchado por esse amor? Com o coração apertado e a mente confusa, Lúcia sentia que a cada nova resposta surgiam ainda mais perguntas, quase como uma dança perigosa entre passado e futuro. E se eu descobrir mais segredos do que poderia suportar? Lúcia sussurrou, uma inquietação batendo forte em seu peito. Clara olhou profundamente em seus olhos, um misto de preocupação e empatia. Às vezes, o que encontramos é mais do que a verdade. Prepare-se, querida. O que vem a seguir pode mudar tudo. Mal sabia Lúcia que a chave para a verdade de sua mãe estava mais próxima do que imaginava. Uma última carta em que a mãe revelaria não só seu passado, mas a origem de um futuro que poderia estar em suas mãos. Mas qual seria o custo disso? Lúcia segurou a carta com uma delicadeza quase reverente. Sentia o peso de cada letra, como se, a cada palavra, sua mãe fizesse uma nova confissão. Imaginava a jovem mulher que havia escrito aquelas linhas, cheia de esperanças e medos, assim como ela agora. Como você se sente, Lúcia?
Clara perguntou baixinho, quebrando o momento silencioso em que apenas a respiração de ambas podia ser ouvida. Eu não sei. É como se estivesse descobrindo uma mãe nova, uma mulher que nunca conheci. Lúcia respondeu, a voz falhando em meio a lágrimas que insistiam em escorregar pelo rosto. E isso pode ser assustador, mas lembre-se, suas raízes têm um propósito e há força nessa conexão. Nunca é tarde para entender e acolher o que sentimos. Clara orientou, com um olhar que emanava compreensão. Lúcia respirou fundo, secou os olhos com as costas da mão e retornou sua atenção para a carta. A caligrafia, embora desgastada, era firme e decidida. Seus olhos percorreram as frases, sua mente tentando decifrar não só as palavras, mas o que elas representavam, o significado oculto por trás de cada frase. Ela queria saber tudo. As decisões que tomei nunca foram fáceis, Lúcia. O amor é mesmo uma escolha tortuosa. Todos os dias eu me perguntava se estava fazendo a coisa certa, mas era o amor que me guiava. A carta começava. Lúcia sentiu um frio na barriga. Ao continuar a leitura, descobriu que a mãe falava sobre um amor proibido. Um homem que não fazia parte do mundo dela. Alguém com um passado complexo. Como se uma sombra pairasse sobre suas lembranças. Você merecia mais do que eu podia dar. A vida que sonhei para nós duas nunca seria possível com ele do meu lado. Lúcia fechou os olhos, visualizando a cena que sua mãe descrevia. Um amor que parecia estar entrelaçado em promessas e esperanças, mas que, de alguma forma, nunca poderia se concretizar. Seria este o segredo que trouxe dor para sua família? A ideia de que amar poderia ser a fonte da felicidade, mas também da tristeza, a deixava inquieta. Eu consegui dar a você estabilidade, segurança, tudo que meu coração podia oferecer. Mas, em troca, eu renunciei a tantas coisas que eu amava. Continuava a carta, cada palavra como um golpe sutil no coração de Lúcia. A pressionava no peito, revelando um vazio que ela não sabia que existia. Era difícil de suportar, mas uma parte dela não queria parar de ler. O futuro que sua mãe havia imaginado não se concretizara. Ela havia enfrentado os dilemas e ele tinha um preço. As escolhas a levaram a lugares sombrios, e a pergunta que atormentava Lúcia se tornava mais evidente. Qual foi o preço da sua liberdade? Clara observava como se sentisse o turbilhão de emoções absorvendo Lúcia. A história que você está descobrindo não precisa se repetir. Não há obrigação de carregar o mesmo fardo. Lúcia engoliu em seco. As palavras estavam pesadas, mas havia uma centelha de esperança no fundo do seu coração. Poderia de fato escrever uma nova história? Não era uma escolha fácil, e a dúvida surgia como uma sombra, mas o amor tinha poder. Conforme terminava a carta, uma última frase fez seu coração parar. Lúcia, o colar que te deixei não é só um símbolo de amor, mas uma lembrança do que podemos conquistar quando escolhemos amar de verdade. Mas cuide-se, para que você nunca precise escolher entre o amor e a liberdade. Lúcia sentiu-se tensa. O que significava tudo isso? Havia mais coisas que não sabia. Segredos ocultos que poderiam mudar a forma como ela olhava para si mesma e para os relacionamentos em sua vida. Ela olhou para Clara com a determinação firme. Eu preciso ver o colar. O que mais ele pode me contar sobre a minha mãe? Clara hesitou. A expressão dela carregava uma mistura de apreensão e respeito. Está bem, mas devemos ter cuidado. O que você pode descobrir pode ser mais do que esperava. Enquanto Lúcia começava uma nova jornada em busca de respostas, a realidade de sua história estava prestes a se entrelaçar com a de sua mãe, de formas que ela nunca poderia imaginar. Afinal, poderia aquele colar ser a chave para libertá-la de um legado que não escolheu? Lúcia sentia o coração pulsar com uma mistura de medo e excitação. A ideia de descobrir mais sobre sua mãe, de desenterrar segredos enterrados, a preenchia com uma ansiedade elétrica. Cada passo em direção ao quarto onde o colar estava guardado parecia carregar o peso de gerações, como se o passado estivesse vivo a observá-la. Vamos lá, Clara disse, incentivando-a enquanto abriam a porta do antigo guarda-roupas. O cheiro da madeira envelhecida invadiu o ar, e Lúcia teve a impressão de que as paredes poderiam sussurrar histórias daquelas que ali viveram. No fundo da prateleira, envolto em um tecido delicado, estava o colar. Assim que Clara o retirou, Lúcia prendeu a respiração. O objeto brilhava, refletindo a luz de forma hipnotizante. Havia algo de especial naquelas pérolas e no pingente que lembrava uma pequena flor, um símbolo de amor e fragilidade. É lindo. Como uma obra de arte.
Lúcia murmurou, com os dedos trêmulos acariciando a superfície fria do metal. Era incrível como um simples colar poderia evocar tantas emoções. Ela se lembrou da carta, das promessas não cumpridas de sua mãe. Para onde aquelas joias poderiam levá-la? Ao invés de uma simples herança familiar, Lúcia percebeu que o colar carregava histórias não contadas, sonhos não realizados. Você acha que ela ainda pensou em mim quando fez essa peça? A pergunta escapou de seus lábios sem aviso. É possível. Cada peça tem sua razão, um motivo por trás. Talvez ela tenha feito com muito amor, como se sempre soubesse que um dia você a teria. Clara respondeu com a voz suave, como se tentasse confortá-la. Lúcia sentiu que não era só um colar. Era também um elo, uma ligação que ultrapassava a dor e o arrependimento. Decidida, Lúcia começou a pensar nas consequências de sua própria história. Quais ainda eram os laços que a prendiam? A ideia de quebrá-los a apavorava e, ao mesmo tempo, a fascinava. Posso usar? Perguntou, olhando para Clara. É seu por direito, Lúcia. Apenas tome cuidado. Esse símbolo pode trazer à tona emoções que você não estava pronta para enfrentar. O aviso de Clara ressoou em sua mente. Com um movimento gentil, Lúcia colocou o colar em seu pescoço. Era como se uma corrente de energia a envolvesse, preenchendo-a de coragem. Um retorno ao amor que sua mãe tentou oferecer, mas que não pôde. Um desejo de criar algo diferente. Estou pronta para saber mais. O que mais você pode me contar sobre ela, Clara? Lúcia sentiu que a curiosidade agora se misturava a uma decisão. Ela não queria repetir o passado. Desejava entender e transformar. Clara hesitou, a tensão pairando entre elas. O silêncio preenchia o espaço enquanto os olhos de Lúcia buscavam a verdade. Existem algumas coisas que talvez você não esteja preparada para ouvir. As palavras de Clara ecoaram na mente de Lúcia como um sinal de alerta. Eu preciso saber, Clara. Não posso voltar atrás agora. O olhar de Clara se suavizou, mas havia um peso em sua expressão. Então, vou te contar sobre o que realmente aconteceu quando sua mãe tomou aquelas decisões. A escolha que a fez abrir mão de tudo. E por que ela nunca falou sobre o colar. A emoção em seus olhos era palpável. Lúcia engoliu em seco, com o coração acelerado. Havia mais por vir. Verdades ocultas que poderiam moldar seu destino de forma irrevogável. Poderia ela suportar? E o que descobriria sobre o amor e a liberdade que sua mãe mencionara? Naquele momento, a porta do passado estava prestes a ser escancarada, e a vida de Lúcia nunca mais seria a mesma. Ela estava prestes a romper as correntes amarradas a seu coração. Estou pronta. Vamos descobrir juntas. O que mais poderia acontecer quando a verdade se tornasse luz? Lúcia agarrou o colar com força, como se ele pudesse dar a ela a coragem que tanto desejava. Clara, percebendo a intensidade do momento, respirou fundo e começou a revelar os segredos guardados por tanto tempo. A mulher começou a falar sobre o passado de sua mãe, cada palavra carregando a gravidade da verdade. Ela conheceu um homem que não pertencia ao mundo da máfia. Ele tinha sonhos, assim como ela. Se apaixonaram intensamente. Começou Clara com um olhar distante. Mas na vida que sua mãe levava, esse amor se tornava uma maldição. Para protegê-la, ela fez escolhas que a separaram dele e de muitas outras coisas boas. Lúcia escutava atenta, num misto de dor e compreensão. A história de sua mãe estava se desenrolando como um fio, um pano que ela precisava costurar de volta. Ao ouvir sobre o amor que teve, sobre o que foi perdido, uma nova força surgiu dentro dela. Aquela conexão com sua mãe, uma mulher tão forte, a fez perceber que o amor, embora complexo, era também libertador. Ela viveu em uma prisão emocional, Lúcia. Fez escolhas pensando que era a única forma de proteger você de uma vida de sofrimento. Mas o que ela não percebeu é que o amor verdadeiro não precisa ser escondido. Clara continuou, seu olhar brilhando com emoção. E esse colar, esse símbolo que você agora carrega, é um lembrete do que significa amar e ser livre. A cada frase, Lúcia sentia seu coração se expandir. A vida que sua mãe teve, as dificuldades, os sacrifícios, tudo aquilo a ajudava a entender que a verdadeira liberdade não estava na ausência do amor, mas na capacidade de vivê-lo plenamente, sem medo e sem amarras. Eu posso fazer diferente. Posso escolher amar e ser livre, Lúcia afirmou, sua voz firme. Outros mundos se abriram em sua mente. Não queria mais ser uma peça no jogo do pai.
Queria fazer fins estrondosos de dor se transformarem em recomeços cheios de luz. Enquanto processava tudo, uma ideia atravessou sua mente. E se eu confrontar meu pai? E se eu usar o que descobri sobre minha mãe para mudar tudo? Talvez isso me permita salvá-la, e a mim mesma. Clara, surpresa pela determinação palpável em Lúcia, apenas sorriu. Talvez essa seja a coragem que você realmente precisa. Seu pai pode ser potente, mas o amor é mais forte. Agora você precisa construir um caminho, não só para o seu futuro, mas também para o futuro da sua família. O momento era de profunda transformação. Lúcia se lembrou das palavras da mãe, sobre nunca escolher entre amor e liberdade. E agora percebia que poderia ter ambas. Com o coração pulsando, ela sabia que era hora de agir. Eu não posso mais ficar sentada esperando. Eu preciso ir até meu pai e mostrar que sou mais forte do que ele pensa. Ele precisa entender que não sou uma joguete, que eu sou Lúcia, e que a história da minha vida e da minha mãe não será decidida por ele. Lúcia falou, sua determinação regozijante. Clara assentiu, a esperança brilhando em seus olhos. Fale sua verdade, Lúcia. Mostre a todos o que você pode ser. E não tenha medo dos desafios. Você carregará histórias de coragem, não em vão, mas como uma ancestralidade que te fortalece. A sua mudança começará aqui e agora. Lúcia respirou fundo, sentindo a força do colar em seu pescoço, como um escudo contra a opressão. Com a voz clara como a luz do dia, ela se despediu de Clara. A mulher sorriu, sabendo que tinha plantado uma semente que germinaria no coração daquela jovem. Agora vá! Sua jornada começa, Clara declarou. Com um passo decidido, Lúcia deixou a casa de Clara e seguiu seu caminho. A luz do dia a guiava e os conflitos que pairavam sobre ela só lhe davam mais energia. A verdade estava se desdobrando, como um novo universo a ser explorado. E com cada passo, Lúcia se sentia mais próxima de sua mãe e do que precisava fazer. Em instantes, a mansão da máfia se aproximava. Suas paredes imponentes já não pareciam tão assustadoras. O coração de Lúcia pulsava em uníssono com a determinação e a coragem recém-descobertas. O caminho que ela escolheria agora não era apenas sobre ela e seu pai, mas sobre cada mulher que se sentiu presa, sobre cada história que precisava ser ouvida. E quando entrou, aquele mundo sombrio e sufocante não era a prisão que uma vez havia sido. Em vez disso, se tornava palco para sua verdade. Era tempo de ação. Kim estava na sala de estar, cercado por homens que pareciam imbatíveis. Mas Lúcia não hesitou, erguendo a cabeça e mirando seu pai com a determinação de uma nova mulher. Pai, precisamos conversar. A verdade deve ser dita. Chega de mentiras. Eu não sou quem você pensou que eu fosse. Seu coração rugiu nas palavras e o silêncio a rodeou. Foi assim que Lúcia, empoderada, decidiu que não só encontraria sua mãe, mas também se libertaria da sombra do passado. Um novo futuro aguardava, pulsando com a possibilidade de um amor que libertava. Agora começa a verdadeira jornada de Lúcia, e ela sabia que cada passo em direção à verdade era um passo em direção ao amor. A vida a esperava além do que costumava conhecida, e não haveria volta. E se você se sentiu tocado por essa história de coragem e transformação, você precisa se inscrever agora, para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. Sua voz importa. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.